nós vamos apresentar o trabalho sobre controle PD. A equipe é formada por Alberto, eu, Ícaro, Daniel, Júlio e Rodrigo. Controle PID, a sigla PID significa proporcional, integral e derivativo. É um sistema que utiliza esse base de cálculo proporcional, integral e derivativo para manter um valor de uma determinada variável, como temperatura, como pressão e vazão, um determinado valor setado, conhecido como set point. A base proporcional proporciona uma resposta proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior será a correção. A ação integral produz um sinal de saída proporcional à duração e à magnitude do erro. E o controle derivativo produz um sinal de saída que é proporcional à velocidade da variação do erro. Aplicações na indústria. O controle PID tem diversas aplicações na área industrial para controlar a temperatura do processo, ou seja, o aquecimento de uma caldeira, por exemplo, para gerar vapor, o controle de fornos, temperatura de fornos, também pressão de uma linha de combate a incêndio, por exemplo, que a linha tem que estar sempre pressurizada, tem que ter um controle quando precisar utilizar essa água para manter aquela pressão setada. Boa tarde, hoje eu vou abordar sobre os fundamentos teóricos e o controlador PD. O controlador PD é amplamente utilizado para controlar sistemas dinâmicos, incluindo aqueles que envolvem controle de pressão e sistema de distribuição, como em um sistema de pressão header de 3 consumidores. Vou detalhar os fundamentos teóricos do sistema PD, explicando matematicamente o funcionamento de cada P. O P que é o proporcional, o I o integral e o D que é o derivativo. Como eles afetam a resposta do sistema e apresentar exemplos de controle para o sistema de pressão com consumidores. Componente proporcional. A ação proporcional reage diretamente com o erro presente no sistema. A ideia é corrigir o erro de forma proporcional à sua magnitude. A fórmula é PT igual a KP vezes ET. PT é a ação proporcional no instante, que é o T. EP igual a T menos YT é o erro, onde RT é a referência, valor desejado, e YT é o valor medido do sistema. KP é o ganho proporcional. A ação integral é usada para eliminar o erro persistente ao longo do tempo, acumulando o erro ao longo dos instantes. Ela é calculada pela integral do erro ao longo do tempo. A fórmula do I integral seria IT igual a KI. A principal função do componente integral é corrigir os erros que são pequenos, mas constantes ao longo do tempo, em sistemas como o do controle de pressão. Isso ajuda a compensar pequenas flutuações que, mesmo que não sejam grandes, podem persistir ao longo do tempo. Vai falar da aplicação do controle PD como controle de pressão no sistema de filtração, no qual a pressão do sistema de filtração ela precisa ser controlada. No qual a pressão ela vai ser injetada, as válvulas de controle vão atuar de acordo com a determinação do set point. Se o set point quiser 80%, a válvula ela vai atuar até uma porcentagem dela que a variável ela ajuste até os 80%, no qual vai ajustar a abertura de válvulas para manter a pressão desejada. Pronto. Aqui agora a gente vai falar da aplicação de controle de PD no setor de petróleo e gás, no qual ele vai ter um controle de pressão nas tubulações. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma plataforma no qual o sistema do controle de PD ele vai ajustar a pressão para a abertura das válvulas, no qual ele vai precisar manter uma pressão para que o líquido suba, dessa forma controlando e garantindo a eficiência do processo. Ainda falando sobre o setor de petróleo e gás, o controle de vazão sobre os poços de petróleo. A vazão sobre os poços de petróleo ela precisa ser controlada e o sistema PD ele vai controlar a abertura de válvulas de acordo com a pressão demandada para que a produção seja utilizada e não ocorra danos aos equipamentos. Ainda no setor de petróleo e gás, o controle de temperatura e processo de refino é essencial. Por quê? O controlador do sistema PD ele vai manter a temperatura desejada, como por exemplo, a 20 graus Celsius ele vai ter gás de refino, 30 graus Celsius gasolina, 110 graus Celsius a nafta, depois vai vir o querosene, o diesel, o óleo do lubrificante, o óleo do combustível dos resíduos, no qual todo esse processo ele vai vir do petróleo, desde o próprio petróleo ele vai passar pela fornalha com uma temperatura de 400 graus. Depois, o petróleo já aquecido vai vir para a torre de destilação e, de acordo com a demanda, ele vai ser transformado em um diesel. Ainda na
controle. A partir da pressão injetada no motor, de acordo com o set point, a gente pode designar a velocidade do motor. Ainda no setor de manufatura, a gente vai ter o controle de nível de tanque com o sistema de controle de P&D. Como é que esse sistema vai atuar? Ele vai atuar de acordo com a demanda do set point ainda, no qual a pressão ela vai ser injetada no tubo, as válvulas de controle de fluxos elas vão atuar de acordo com o set point e de acordo com essa abertura da válvula de fluxo, ela vai ter uma porcentagem, como por exemplo, se a gente quer 50% da válvula aberta, ela pode atingir 60% do set point. Para ela atingir o 100% que o set point está pedindo, ela vai ter que ter uma abertura muito precisa, no qual o sistema de controle PD vai garantir essa vazão de entrada e saída para manter o nível desejado. E aqui agora a gente vai ter os exemplos de processos comuns. No caso, o sistema PD vai ser aplicado como controlador de pressão. De que maneira? Ele vai dar manutenção na pressão e no sistema hidráulico. Como por exemplo aqui a gente temos a linha principal, que ela vai ser uma bomba, e aqui a gente temos a pressão dela. A pressão dela está em 21,6 bar. No caso, ela tem que atingir um set point dessa primeira válvula, que vai ser 53, dessa segunda válvula, que vai ser 57 litros por minuto. Para ela atingir esse set point, ela vai ter que ter essa abertura, no qual a válvula ela vai ter uma abertura de 62,3%. E o controlador do sistema PD ele vai comparar a vazão dessa válvula com o set point e mandar a pressão designada para que essas duas válvulas possam atingir os dois set points. Boa tarde, hoje eu vou falar também sobre a sintonia dos controladores PD. Depois que um sistema de controle é instalado, é necessário ajustar os parâmetros do controlador até que o desempenho seja satisfatório. Esse processo é conhecido como a sintonia do controlador ou sintonia no campo. Na prática, a sintonia muitas vezes é realizada por tentativa e erro, o que pode tornar essa tarefa trabalhosa e demorada. Por isso é desejável contar com boas estimativas iniciais dos parâmetros, que aqui estão os parâmetros, também do controlador, geralmente baseadas na experiência com sistemas de controle semelhantes. Essas estimativas ajudam a tornar o ajuste mais eficiente e menos cansativo. A sintonia dos controladores no campo é geralmente feita por tentativa e erro, com base nas orientações do fabricante do controlador. Um procedimento muito comum para a sintonia dos controladores PD em malha fechada é o seguinte: primeiro, elimine os termos integral e derivativo, ajustando TI para o valor máximo e TD para o valor mínimo. Defina um valor baixo para KP e coloque o controlador no modo automático. Em seguida, aumente o ganho de KP aos poucos até que o sistema comece a apresentar uma oscilação constante após a pequena alteração no set point ou na perturbação. O termo oscilação mantida se refere a uma oscilação que permanece com a amplitude ao longo do tempo. Um método de sintonia é a sintonia pelo método de ótimo em amplitude e ótimo simétrico. Os métodos explicados aqui são usados em controle de sistemas elétricos, como driver e servomotores. Um sistema em malha fechada é considerado bom quando a variável controlada alcança rápido o valor desejado, ou seja, o set point. Para otimizar isso, o sistema é descrito como uma pequena sequência de elementos simples, como os ganhos, no caso, sistemas de primeira ordem e integradores. Oscilações mantidas são a variação do famoso método de Ziegler-Nichols, um dos métodos clássicos mais conhecidos para sintonizar os controladores PID em malha fechada. Nesse método, os ganhos do controlador de PID são calculados a partir de dois valores: KPU, no caso o ganho crítico, e PU, o período de oscilação mantida. Usando as fórmulas definidas por Ziegler, conforme mostrado na tabela correspondente, essa tabela aqui, essas regras foram desenvolvidas empiricamente para garantir uma taxa de decaimento de 1/4, ou seja, para que a amplitude das oscilações diminua de forma controlada. Um outro tipo de método de sintonia é a sintonia por autotune. O método de sintonia automática desenvolvida por Armstrong e Hagman é uma alternativa de método de Ziegler-Nichols. Ela se destaca pelas seguintes características: o sistema é forçado a oscilar por meio de um relé com amplitude controlada, ajustando as variações da entrada. Normalmente, um único experimento em malha fechada é suficiente para determinar um modelo dinâmico sem necessidade de conhecimento prévio do sistema. O processo utiliza um relé, esse aqui, como uma zona morta para gerar oscilações, permitindo uma análise prática e direta. Esse método é especialmente útil para sua simplicidade e capacidade de operar sem muitas informações iniciais do sistema.
a sintonia pelo método de curva de reação do sistema. Esse método também proposto por Ziegler e Nichols é voltado para a sintonia online de controladores e se baseia em um único teste experimental realizado com o sistema em malha aberta, ou seja, com o controlador no modo manual. O procedimento consiste em aplicar o sinal de degrau em amplitude M na saída do controlador e registrar a resposta do sistema CT. Essa resposta é conhecida como curva de reação do sistema, essa daqui, serve como base para a análise. O método adequado é apenas para sistemas cuja resposta a degrau em malha aberta, apresentado no formato típico do sistema de primeira ordem como um atraso, como ilustrado na figura correspondente. Esse aqui é o ponto de inflexão, quando a curva ela muda a direção. Essa abordagem prática é bastante utilizada quando as características do sistema permitem sua aplicação. Boa tarde, hoje eu vou falar de desafios e complicações do reator para 3 consumidores. Esses desafios e complicações muitas vezes vêm pela pressão que precisa ser mantida nos 3 consumidores pela precisão deles. Diversos fatores podem complicar o controle da distribuição de pressão, especialmente quando existem múltiplos consumidores. Chablau. Um desses desafios é a variação de demanda entre os consumidores. Como são 3 consumidores diferentes recebendo pressão no reator, se um consumidor exige mais, os outros 2 vão sofrer por conta da falta de pressão, por conta que o primeiro consumidor consumiu mais. Isso pode causar uma queda de pressão nos outros 3 consumidores que podem não estar preparados para lidar com isso. Nesse processo pode ser causada falha nos equipamentos e até mesmo a queda de algum deles. Aqui, como vocês podem reparar, aqui nós temos 3 válvulas, no qual pode ver oscilações dessa válvula de acordo com a abertura e o fechamento dela. A gente vai ter o motor principal, que ele vai exercer a pressão, no qual ele vai mandar a pressão para essas 3 válvulas. No caso, cada válvula ela tem um set point diferente. Cada set point vai ser aquele alvo a ser atingido pela abertura da válvula. No caso, o motor ele vai mandar a pressão para essas 3 válvulas, a pressão vai ser controlada a partir da abertura da válvula manual. No caso, aqui temos um set point, outro set point e outro set point. Até atingir esse set point, ela vai ter pico de oscilações, no qual essas oscilações elas podem gerar estabilidade no processo. Como vocês podem ver aqui, aqui temos uma oscilação, 2 oscilações e 3 oscilações. E essas oscilações podem acabar acarretando muita estabilidade e prejuízo na indústria. Outro problema é a manutenção de pressão constante. Quando o reator não está preparado para receber 3 consumidores, pode ser um grande problema. Porque como ele não é preparado para lidar com variações do sistema, precisa ser capaz de ajustar automaticamente a pressão de forma a atender a demanda de todos os consumidores, sem que isso cause flutuações indesejadas ou sobrecarga em algum ponto do sistema. No caso, o reator precisa ser preparado para receber os 3 consumidores. Aqui estão algumas estratégias para superar os desafios citados anteriormente, que são o uso de válvulas reguladoras inteligentes, controle adaptivo e preditivo, monitoramento e filtragem de ruído e a modelagem de simulação. E a partir dessas alternativas, a gente cria estratégias para superar os desafios. Quais são os desafios? Esses desafios são os ruídos, e dessa forma a gente pode atuar com válvulas, a gente pode atuar com sensores, e dessa forma os sensores e as válvulas vão controlar a pressão aqui dentro. Controlando a pressão, a válvula também vai ser limitada, e dessa forma os consumidores, independente da sua demanda, vão estar trabalhando da melhor forma possível. Assim, a gente pode concluir que o sistema de controle PLD ele é muito importante na indústria, porém ele acaba tendo as suas limitações. Como, por exemplo, aqui no controle de pressão de regra 3 consumidores, a gente vai ver o set point da válvula de saída, que vai ser 30 bar, que vai ser o máximo dela, para atingir o set point de 100% na primeira válvula, 100% na segunda válvula. Que, ao atingir 100% nessa segunda válvula, a vazão dela vai ser de 100%. Na segunda também, vazão de 100%. Porém, existem limitações. Essas limitações são dadas por distúrbios. Como, por exemplo, aqui, o distúrbio de vazão que vai ser esse terceiro consumidor, no qual vai afetar diretamente a primeira e a segunda válvula, fazendo com que ocorram esses picos. Temos um pico, outro pico e outro pico. Dessa forma, existem limitações para que, quando houver esses picos de distúrbios, o set point ele vai agir e pronto. Dessa forma, a gente conclui que o sistema PD ele tem as suas importâncias, porém também tem as suas limitações e as suas estratégias para avançar. Como, por exemplo, o sistema PD na indústria ele vai ser de extrema importância para a indústria. Porém, às vezes a gente acaba identificando algumas falhas
que não necessariamente são falhas do controle de PD, mas porém são falhas de demora de ajuste de controle, principalmente quando se fala de temperatura, no qual a temperatura, para ela se ajustar ao set point, ela leva um tempo, como por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente vai ter o controle de pressão média de 3 consumidores, no qual a gente tem a bomba, que é a lâmina principal, o seu set point da bomba está em 30 bar, que vai ser 30 bar de pressão. Aqui a gente vai ter 2 consumidores que eles estão atuando, e a gente tem um terceiro aqui embaixo, que não está sendo atuado. O primeiro consumidor, que vai ser esse aqui, ó, ele vai ter um nível de distúrbio. O segundo também, esse daqui, é o da própria bomba. No caso, o set point está sendo designado para 100% aqui e 100% aqui. No caso, a válvula, ela também vai ter uma vazão de 100% de abertura, tanto na primeira quanto na segunda. E no caso, no momento, está em 62,5 litros por minuto. No caso, ele ainda não atingiu o set point. Por quê? Porque teve esse distúrbio, e no caso aqui também teve um pico, e aqui também teve outro pico. E o sistema de controle de PND, ele vai agir de que forma? Ele vai agir para garantir que, como a linha principal, que é a bomba está em 100%, no caso do 30 bar, aqui também está em 100%, aqui também está em 100%. Ele vai ler esse distúrbio, esse outro, e esse outro, ele vai ajustar todo o controle para que consiga chegar a 100%.